Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta semana de aula de Shell Script. Hoje nós vamos falar sobre operadores condicionais, especialmente nosso bom e velho conhecido, o if. Eu sei que vocês esperaram muito para chegar nesse ponto do curso, né? Em toda a linguagem de programação, o if é uma das primeiras coisas que a gente aprende, mas é bom aprender o if assim, porque nós já chegamos aqui com bastante bagagem, então acho que fica bem mais fácil a gente entender melhor o conteúdo. Deixa eu colocar aqui o nome do conteúdo. Estruturas condicionais. Então, como funciona o nosso if? O nosso if funciona com if, é o comando if, depois uma condição. Aí você pode dar um ponto e vírgula, colocar o then, bloco de comandos, quantos você quiser. E para finalizar você coloca fi. Não confunda com fim, é fi. If é o contrário. Essa aqui é a estrutura básica do nosso if. Vou marcar aqui as palavras reservadas. Como sempre, você pode não colocar esse then na mesma linha. Deixa eu colocar aqui abaixo como é o exemplo com o then em outra linha. Seria algo como if, condição, then, comandos. Você consegue ver os dois por aí, então pode escolher qual fica melhor para você, o qual traz um pouco mais de legibilidade, né? No final das contas é importante para a gente entender o script depois, para a gente poder melhorá-lo ou prestar suporte ou procurar algum problema. Então deixa eu marcar aqui de verde o que são os comandos. Talvez seja a estrutura condicional mais importante de todas, né? O nosso bom e velho if. E marcar de azul o que é mais importante para a gente entender quando a gente estiver usando o nosso if, que é a condição. Tá. O que é uma condição válida para o nosso comando if? É aqui que vem a parte legal. Vou até escolher uma cor mais chamativa. Tá. Condição é qualquer comando, qualquer coisa do shell que faça um update na variável $interrogação. Tá. Como a gente lembra, a variável $interrogação é o código de retorno do último comando executado. Então, ela assume o valor 0 indicando sucesso ou verdade, e ela assume o valor diferente de 0 indicando falha. Tá, e como a gente já viu, quais são os comandos que a gente já viu, as coisas que a gente viu que podem alterar o valor de $interrogação, da variável $interrogação. Todos os comandos fazem isso, mas quais são os mais úteis que a gente viu? Um deles é o Shell Arithmetics. Por exemplo, eu posso fazer 10 menor que 20. Ok, e isso vai fazer o update lá da nossa variável $interrogação. Então eu posso usar isso como condição no if. Outro exemplo seria usar, por exemplo, o comando mkdir. Por exemplo, /tmp /x. Se ele conseguir criar esse diretório, ele retorna sucesso. Se ele não conseguir, ele retorna falha. Nós vimos vários outros exemplos. Vimos também usando o grep. Vimos usando o ls. Então, na verdade, podemos usar vários comandos para suprir essa condição. Só que o melhor dos comandos até agora, né, que a gente ainda não viu, vou até escolher uma cor mais chamativa.
é o bom e velho test. Legal. E o comando teste, na verdade, ele pode ser abreviado para colchetes, colchetes. Beleza. Vamos primeiro agora para o prompt, para a gente fazer uns pequenos testes aqui com o if. Aí depois a gente volta aqui para o quadro. Legal. Beleza, vamos escrever o nosso primeiro if. Entrar na pasta correta. Vamos lá, if.sh. Então, esse nosso primeiro if eu vou fazer só para ele testar se dois valores, se um valor é maior que o outro. Então vamos lá. Nosso cabeçalho. Vou fazer A receber $1, o primeiro parâmetro de linha de comando. B receber $2. E agora vamos fazer um if bem simples. If, usando o nosso shell aritmético, A maior que B, then echo, ainda posso fazer assim. Para terminar o if, fi. Vamos ver se funcionou. $10 e $20. Não aconteceu nada porque 20 é maior que 10. Mas se eu colocar 20 e 10, 20 é maior que 10. Então funcionou a contento. Vamos fazer outro teste. Vamos testar se o primeiro parâmetro é um arquivo. Vamos fazer A igual a $1. E vamos ver. If. Ok, agora a gente faz ls $A e joga toda saída que a gente não quer ver para o /dev/null. E se o arquivo existe, vamos colocar. E vamos ver se funciona. Deixa eu ver um arquivo. Arquivo A, que está aqui no nosso diretório. A existe. Vamos ver o arquivo B, que também existe. B existe. Vamos ver C, que não existe. Não fez nada. Então, estamos indo bem. Vamos melhorar um pouquinho esse nosso if agora. Deixar ele um pouquinho melhor. Voltar aqui para o quadro. Essa é a forma básica do if. Vamos colocar agora um if um pouquinho melhor. A gente pode ter um if um pouquinho mais complexo. Ó. If, condição, then, comandos. Pode ser mais de um, pode ter vários na mesma linha. Else, comandos. Ok, se a condição for verdadeira, execute a primeira sequência de comandos. Se a condição for falsa, execute o segundo bloco de comandos. Vou ainda melhorar um pouco mais o nosso if mais complexo. If condição, then comandos, elif, que seria o else if, uma nova condição, then quantos comandos você quiser. Pode colocar for, while, pode colocar o que quiser aqui, case. E no final podemos colocar um else. E para terminar o bloco, sempre lembrar de colocar um fi. Deixa eu marcar aqui as palavras reservadas. Novamente, fica mais fácil de visualizar depois, quando a gente marca as palavras reservadas.
Não confunda o fi com fim. Não é fim. Vou marcar aqui os blocos de comandos. E marcar as nossas condições. Novamente, você pode usar qualquer uma das condições que a gente já viu. Ou, se quiser, pode usar o comando teste, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu abrir o prompt aqui para a gente executar mais alguns desses comandos. Legal. Então, vamos melhorar esse nosso if. Ok, no momento, se o arquivo existe, ele imprime que o arquivo existe. E se o arquivo não existe, o que é que ele faz? Nada. Vamos colocar aqui um else. Se o arquivo não existe, eu vou colocar echo $a não existe. Vamos ver se funciona. C não existe. A existe. B existe. Tudo bem. Vamos agora mudar um pouquinho o nosso script anterior. Vamos lá, eu recebo dois números, lembram disso? E se A for maior que B, eu imprimo A maior que B. Tá. Mas e se B for maior que A? Então, eu imprimo B maior que A. Tudo bem. E se não for nenhum nem outro, o que é que resta? Resta eles serem iguais. Vamos executar. Vamos ver. 10 e 20. B maior que 10, tá. Faltou o dólar lá, vamos colocar. $B. 20 maior que 10. E se eu inverter? 2 e 1. 2 maior que 1. Se eu colocar iguais, 2 e 2 são iguais. Algo que eu não mostrei ainda foi com mais que um comando, né? Vamos colocar com mais que um comando. Ó, A maior que B. Aí depois diz os números. B maior que A, depois diz os números. A e B são iguais. Só para mostrar que a gente pode ter mais que um comando no bloco de comandos do if. Ó, A e B são iguais, 2 e 2 são iguais. A maior que B, 2 maior que 1. B maior que A, 2 maior que 1. Legal. Chegamos no ponto que eu queria. Nesse momento agora, o que falta é a gente falar sobre o comando teste. O que é que o comando teste faz? Deixa eu limpar aqui o quadro. Legal. O comando teste, que no momento é o astro aqui da nossa aula, ele executa um teste que você vai dizer para ele qual é. E dependendo desse teste, ele seta a variável $interrogação com o valor adequado de sucesso ou de falha. E eu costumo dividir os testes do comando teste em 5 tipos. Vamos lá. No primeiro tipo, teste com strings. Deixa eu colocar uma seta maior aqui. Tá. Com o comando teste, você pode testar, por exemplo, se a string A é igual a string B, ou se a string A é menor que a string B. Eu acredito que lexicograficamente, né, em ordem alfabética. Ou se a string B, se a string A é maior que a string B, por exemplo. Outro conjunto de testes que o comando teste faz, que ele pode fazer, são testes aritméticos. Aí a gente não usa mais igual, igual, menor ou igual. A gente usaria A maior ou igual que B, por exemplo. G é greater, greater equal. Ou A less than B. Ou A
equals to b. Assim ele faz um teste aritmético. Um terceiro conjunto de testes que eu acho bem legal é o conjunto de testes que ele tem para arquivos. Se a gente fizer, por exemplo, teste -f e o nome de um arquivo, ele retorna sucesso se esse arquivo é um arquivo comum, um arquivo normal. Se o arquivo não existe, ou é um diretório ou alguma outra coisa, aí ele retorna falha. Só para saber se um arquivo existe, sem olhar o tipo dele, a gente pode fazer teste -e. Outra bem legal é teste -d, para saber se o parâmetro que você passou é um diretório. E tem vários outros que a gente pode olhar facilmente com man test. Resolve para a gente. Outro conjunto de testes que o comando teste pode fazer é com variáveis. Se você faz teste -z e o nome de uma variável, ele verifica se essa variável, se ela está setada ou não, se ela tem um valor diferente de vazio. E o -n é o inverso disso. Ele vê se uma variável é não vazia. Então é o oposto, né? E por fim, o comando teste, ele tem um conjunto de testes lógicos, que seria só um AND lógico, -a. Você pode testar, por exemplo, se A é igual a B, aí depois você faria -a, que seria um AND, e F é um arquivo, -o, que é um OR, e tem a exclamação que você pode colocar antes do teste, para ele fazer o inverso do teste. O que ele retornaria sucesso, ele retorna falha, o que ele retornaria falha, ele retorna sucesso. A parte legal do teste, deixa eu colocar aqui umas cores mais legais aqui. A parte legal do comando teste é que ele é um canivete suíço, né? Ele serve para testar várias e várias coisas. E como ele é muito usado, você está sempre usando o comando teste nos seus scripts, então em vez de executar, por exemplo, teste A maior ou igual que B, você pode fazer simplesmente, abre colchetes, tem que ter um espaço aqui, A, G, B, espaço, fecha colchetes. Então, abre e fecha colchetes é um atalho para o comando teste. Eles dão o mesmo resultado se você escrever teste ou se você não escrever teste, ou se você escrever apenas abre e fecha colchetes. Deixa eu só terminar aqui o fechamento aqui das operações. Aí a gente vai pro shell para executar alguns scripts. Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Se eu quero saber se um arquivo existe, vamos lá, eu posso fazer teste -e, como falei, e o nome do arquivo, por exemplo, A. E o que acontece é, ele não faz nada, não imprime nada na tela, não dá erro, mas ele seta a variável $, como eu tinha falado, 0 é sucesso. Se eu procurar um arquivo que não existe, C é falha. Então, por isso que a gente pode fazer if teste -e A, que é o arquivo A, estou verificando a existência do arquivo A, then echo existe. Fi. É a mesma coisa, só que eu fiz em uma única linha. Existe. Se eu testar com o arquivo C, ele não vai existir. Então, não vai imprimir nada. Aí, se eu quiser substituir, como eu falei, o comando teste, eu posso usar os meus colchetes. E é exatamente a mesma coisa. É só uma conveniência que o shell traz para a gente. Tudo bem? Lembrando, quando a gente está fazendo comparações aritméticas, por exemplo, usando o teste, nós não podemos usar maior ou menor igual. Nós temos que usar aqueles operadores. Por exemplo, 10 maior ou igual que 10
Ok. Então, maior que é o GT. Não. É menor que 10? Não. Mas é menor ou igual que 10? 10 menor ou igual que 10? É. Então a gente tem que lembrar sempre que os operadores aritméticos do comando test, eles são alfanuméricos, né? Eles são menos GT, menos LT, menos NE. Vamos ver. 10 é que? Para ver se 10 é igual a 10. Ok. 10 NE, que é diferente. Então, verdade. 10 diferente de 10, falso. Tá, faltou mostrar o não, né? Então, se eu colocar uma exclamação aqui, ele inverte o resultado que ele ia dar, que é o não lógico. Faltou mostrar o end também. Deixa eu mostrar o end. Vou inclusive fazer um script aqui. Vamos lá. If. Eu vou usar o comando teste. 10 maior que 20, o que é falso. Ou, vou colocar um ou 20 maior que 10, o que é verdadeiro. Então eco, ok. Se não, eco feio. Tá, fechei o meu if. Vamos ver. Ok, por quê? Porque 10 é maior que 20? Não, mas 20 é maior que 10, então não foi um ou. Um dos dois foi verdade, então ele retornou, ok. Se não, ele retornaria falha. Deixa eu mostrar como ele retornaria falha. Ó, 10 maior que 2 ou 100 maior que 10 maior que 20 é falha. 2 maior que 10 também é falha. Então agora ele deve imprimir falha. Vamos ver. Vamos entender. Nem 10 é maior que 20. 10 é maior que 20? Não. 2 é maior que 10? Não. Até onde eu lembro, não. Então, vamos imprimir falha para não ficar gravado aqui com vergonha? Tá. Ficou gravado aqui no finalzinho do vídeo. Alguma coisa que eu não vou saber resolver de forma tão rápida. Vamos descobrir. Tá, 10 maior que 20. Deixa eu fazer de outra forma aqui. Or 2 maior que 10. Nem 10 é maior que 20 e nem 2 é maior que 10. Ok, tá, tudo bem. Vou ficar devendo essa parte aqui para vocês, ou então fica como atividade de pesquisa. Ah, tá, tudo bem, resolvi já. 10 e 20. Já descobri o que foi. Não deixei como atividade de pesquisa. Como eu disse para vocês, esse maior, ele é operador de comparação de strings, né? Então ele não é operador numérico. 10 maior ou igual que 20 ou 2 maior ou igual que 10. Tá, vamos ver. Falhou. Agora vamos mudar. 100 maior que 20. Vamos ver. Ok, pronto. Então é isso que a gente tem que ter cuidado com o comando teste. Quando a gente está comparando números, a gente tem que usar o GE. Deixa eu só fazer um pequeno teste aqui rapidinho para comparar uma string. ABC maior ou igual que BCD. É verdade ou é mentira? Vamos ver. Unary operator expected. Tá. Legal. Ele está querendo fazer uma
um redirecionamento de shell ali. Não era para ele estar querendo fazer redirecionamento de shell. Mas tudo bem, é assim que a gente compara strings. Mostrar a última coisa para vocês, que é o manTest. Test expression. Expressão é true, expressão é false, and testa o tamanho da string. Ah, legal. Pedir desculpa para vocês, ó, porque ele só testa se as strings são iguais ou se são diferentes. Tá, ele não testa se uma string é maior que a outra. Mesmo porque, como a gente viu agora testando, os operadores maior e menor ele entende como redirecionamento da saída, né? Redirecionamento da saída, mas para testar se a string é igual ou se é diferente, ele consegue. Eu acho que na lista de exercício eu coloquei algumas coisas para vocês darem uma olhada no manual do teste. Ele é bem legal, tem várias opções. Só consertar aqui o if 2. É bom que eu consegui adiantar, né, alguns problemas que vocês poderiam vir a ter. Então vamos lá. If 2. Falhou porque são diferentes, as strings são diferentes. Agora deixa eu colocar strings iguais. E aí deu certo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Ó, eu tenho que corrigir aqui essa parte das strings. Vamos corrigir juntos. Nossa borracha. Quando ele vai testar strings, ele testa se a string é igual ou se as strings são diferentes. Ele não consegue testar, lembrar disso, ele não consegue testar se uma string é maior que a outra. Tá, nós vimos isso agora na prática. Então, estou riscando aqui para a gente lembrar que ele não consegue. Então, pessoal, muito obrigado, boa sorte aí com a lista. Joguem duro que o adversário também vai jogar duro. Valeu, pessoal, muito obrigado.